Então é o seguinte, o próximo doutor a falar aqui no palco, com um desses microfones, ele é graduado em fisioterapia pela Fundação Universidade Regional de Blumenau, mestre em fisioterapia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e doutorando em neurociências pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor da Fundação Universidade Regional de Blumenau e fisioterapeuta efetivo da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. O tema da palestra é combinando a terapia manual e a educação em dor no tratamento da cervicalgia. Uma salva de palmas para o doutor Marcelo Bracha. É um prazer estar aqui. Esse evento dá oportunidade para nós, que somos de outros estados, conhecer um estado novo, não conhecia aqui a cidade. E também não vou conhecer, porque eu já volto hoje à noite mesmo, mas, enfim, ter o contato com vocês aqui é muito legal. E a gente poder passar um pouquinho do nosso conhecimento e tentar conversar um pouco sobre a nossa palestra aí, que vai ser sobre combinar educação e terapia manual no tratamento da cervicalgia. Pode parecer uma coisa simples, todo mundo acha que isso é ponto pacífico, alguns acham isso, mas existe um movimento muito grande dentro da fisioterapia, separando os tratamentos envolvendo terapia manual e educação em dor. E isso eu vou falar com vocês sobre isso hoje. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que todo modelo que nós utilizamos no dia a dia, ele não foi criado por osmose. Ele tem uma base e essa base é bem antiga. O nosso modelo, o modelo biomédico, que é um modelo que nos explica, ou explicava antigamente, de maneira, vamos dizer assim, sucinta, o que era a dor, é baseado no modelo de Descartes, o modelo cartesiano. E o modelo cartesiano, na verdade, o que ele fez é utilizar a teoria do Jack Stripador. Vamos dividir um problema em partes. Então, nós vamos dividir corpo e mente. E a partir desse momento, Descartes falou o seguinte, olha, para que você tenha dor, você precisa ter estímulos periféricos, o que a gente chama de nociceptivos hoje. E você separa corpo e mente. Então, é simples. Você tem um estímulo, esse estímulo é levado as informações através do nosso sistema nervoso periférico e você sente dor. Nós sabemos hoje que a coisa não funciona bem assim, na verdade é muito mais complexa. Mas esse modelo é que embasou até pouco tempo atrás, vamos dizer assim, relativamente pouco tempo atrás, as nossas condutas terapêuticas. O que nós sabemos é que hoje nós temos que levar em consideração também os aspectos psicossociais. Porém, inicialmente, a fisioterapia, muito atrelada à medicina, se embasou principalmente no modelo biomédico. E o modelo biomédico, ele leva na sua balança de análise de uma condição de saúde, muito as questões biológicas em consideração. Você tem que ter uma doença, você tem que ter um estímulo, e isso provoca dor. E a gente sabe que a maioria das dores que nós lidamos no dia a dia são dores crônicas, que não passam de condições de saúde, não doenças. Em 1977, Engel, que era um psiquiatra, falou, olha, esse modelo tem que mudar. Está na hora da gente repensar o tratamento de saúde, de condições de saúde, entender que a dor, e não só a dor, qualquer condição de saúde, é muito mais do que uma doença. É um paciente que tem um problema. E esse problema precisa de uma abordagem muito mais ampla do que tão específica. Então ele publicou na Science, em 1977, um novo modelo de medicina, de biomedicina. Como é que nós podemos lidar com pacientes e entender que os pacientes eles possuem muito mais do que simplesmente uma doença, muito mais do que simplesmente um estímulo nociceptivo quando nós falamos de dor. E para toda vez que nós mudamos o paradigma vigente, nós temos uma tese vigente, ou seja, a tese dizia o seguinte, olha, você tem que analisar os fatores biológicos do seu paciente. Esqueça a mente no modelo cartesiano é separada do corpo.
esse novo modelo, proposto por Engels, ele criou uma antítese. O que é? Ele contrapôs o modelo vigente e falou, os fatores psicossociais também têm que ser levados em consideração. E a partir daí, desse contraponto, se criou a síntese, que é o modelo biopsicossocial, que hoje todo mundo fala, mas não é recente, como eu mostrei para vocês. Esse modelo biopsicossocial, ele não deixa de lado as questões biológicas. Então, essa síntese, essa união entre os dois modelos, criou um modelo biopsicossocial. O que muitas vezes as pessoas esquecem hoje em dia é que fatores biológicos continuam fazendo parte desse modelo. E esquecer esses fatores é algo errado do ponto de vista metodológico. O modelo biopsicossocial, então, ele leva em consideração que a condição de saúde do paciente, ela tem influências biológicas, ela tem influências psicológicas, bem como sociais. O paciente para de ser um organismo, para de ser um organismo em que você separa em partes. Ele é um conjunto de interações. E você não tem como dividir corpo e mente. Quando a gente fala em dor, esse modelo, a primeira pessoa que falou que esse modelo tinha que ser aplicado em dor, principalmente dor lombar, foi o Gordon Waddell, em 1987. Ele ganhou um prêmio por isso. Esse prêmio Volvo Awards aí, é um prêmio que ele ganhou. E nesse novo modelo, ele falou, primeiro, dor lombar não é uma doença. Não considerem dor lombar uma doença, considerem dor lombar uma condição de saúde. E sendo uma condição de saúde, muitas vezes você tem que entender ela de uma maneira diferente. Você tem que evitar a iatrogenia, ou seja, evitem tratar excessivamente o paciente. Isso foi em 1987. Evitem fazer o que a gente chama de overtreatment, sobrecarregar o paciente com um monte de exame de imagem, sobrecarregar o paciente com um monte de tratamento. Muitas vezes esses tratamentos nem são tão eficazes assim, e você cria uma condição de saúde na cabeça do teu paciente. Olha, a dor lombar é um problema sério de saúde, então você precisa de tratamento, senão a sua coluna vai piorar muito. Em 87, o Waddell já falava que não deveria ser assim a abordagem. E aí eu pergunto para vocês, hoje em dia, vocês ainda ouvem coisas do tipo, se você tem uma dor lombar, você tem um problema pro resto da vida. Todo mundo ouve ainda, né? Em 87 ele já mostrava que isso não era o caminho. Então nós temos que distinguir dor de incapacidade, saber que pacientes que têm dor não necessariamente terão incapacidade, e muitos dos pacientes que têm incapacidade, se você mudar o pensamento com relação à dor dele, a dor lombar, ele vai tender à melhora. E aí uma enxurrada de textos, livros, cursos, artigos foram criados, baseados no modelo de neurociência. A evolução da neurociência nos últimos 20, 30 anos foi muito grande. Então, esse modelo biopsicossocial teve um embasamento muito grande na neurociência. Então, você tem o livro do Back Pain Revolution, o Textbook of Pain, do Mel Zakwall, o Explain Pain, que foi o primeiro livro da área de fisioterapia sobre educação e neurociência da dor. Esse livro foi publicado em 1990, se eu não me engano. Então, nada é recente. Quando a gente fala hoje em educação e neurociência da dor, tem gente, o Butler falava isso na década de 90. Tem livros mais recentes, como Therapeutic Neuroscience Education, do Paul Tendura, do Adrian Lu, e assim por diante. Tem modelos de tratamento, como o modelo de tratamento do Peter O'Sullivan, que também fala, olha, nós temos que abordar o paciente de uma maneira integral. Você tem que entender, educar o teu paciente. Você tem que mudar as crenças do teu paciente com relação à dor. Só assim você vai ser efetivo. Então a gente saiu de um modelo que via o corpo como a fonte principal dos sintomas, e um modelo que foi para o cérebro. E esse modelo diz o seguinte, sem cérebro nós não temos dor. No brain, no pain. Então chegou ao ponto que muitas pessoas falaram o seguinte, esqueçam o corpo, vamos tratar a mente dos pacientes. Não botem mais a mão nos seus pacientes. E isso vai levar ao paciente se tornar dependente. O paciente tem baixa autoeficácia, então se você dá um tratamento passivo excessivo para ele, o que vai acontecer? Ele se torna dependente do seu tratamento. Vocês concordam com isso? Muita gente defende isso. Terapia manual não deve ser indicada em paciente com dor lombar crônica. Terapia manual deve ser evitada ao máximo em pacientes com dor cervical. Chegando ao ponto que tabloides
ingleses noticiaram que o sistema de saúde britânico, alguns anos atrás, ia barrar os fisioterapeutas de encostar a mão nos pacientes. Isso é verdade, foi uma tentativa do sistema britânico, com base em alguns autores, dizendo que, olha, encostar a mão no paciente faz mais mal do que bem. Vamos reduzir custos. Se educar o paciente é tão bom assim, então a gente não bota mais a mão no paciente. Isso reduz custos do sistema, é lógico do ponto de vista econômico. Mas será que essa é a realidade? O que vocês acham? Será esse o caminho? Terapia manual deve ser abolida? Esqueçam tudo que vocês aprenderam nas faculdades, nos cursos de graduação. Terapia manual deve ser abolida dos currículos. Eu não vejo dessa forma. E por que eu não vejo? Sempre tem um contraponto. E o contraponto apareceu com vários autores, mas eu trago aqui um artigo de opinião da Gwen Zhou. E ela considerou os 40 anos da abordagem biopsicossocial, o modelo de doença, de disfunção, e ela fez uma comparação com um pêndulo. Um pêndulo ele pode oscilar tanto para o sentido psicossocial quanto para o sentido biológico. Isso depende do seu paciente. Talvez em um subgrupo de pacientes, as condições psicossociais sejam as mais importantes. Em outro grupo de pacientes, ou em um paciente, o fator biológico seja mais importante. Essa análise da individualidade do paciente, ela tem que ser levada em conta. E para isso que existe um profissional, chama-se fisioterapeuta, que deve avaliar essas condições. E avaliando essas condições, ele saberá dizer quando o paciente necessita mais de terapia manual, mais de educação em dor, mais de exercício, ou simplesmente se o paciente não precisa de nenhuma abordagem, você manda ele para casa e mantenha-se ativo. Isso é analisar o paciente de uma maneira global, tendo em vista esse modelo biopsicossocial, e não simplesmente abolir o biológico. Não existe possibilidade, dentro do modelo biopsicossocial, de você focar apenas no biológico ou apenas no psicossocial. O pêndulo, ele pode oscilar para qualquer um dos lados. E quando nós falamos em modelo biopsicossocial, volto a frisar, parece recente, mas a definição da IFOMT, de fisioterapia manipulativa ortopédica, que foi criada em 2004, já falava isso. Você tem que guiar o teu tratamento pelo quadro biopsicossocial do paciente. Não basta você ter raciocínio clínico, não basta você prescrever exercício, não basta você colocar a mão no paciente, você tem que analisar esse quadro biopsicossocial. Então isso já está integrado na terapia manual. Se você usa a terapia manual sem esse viés, sem essa visão, você está desatualizado. E não é de hoje, 2004 já se falava isso. Mas nós sabemos que a terapia manual tem efeitos específicos também. Esses efeitos são conhecidos de todos aqui, mas eles envolvem modular a dor, aumentar a amplitude complexo articular, ou seja, tem um efeito mecânico sim da terapia manual, induzir o relaxamento, alterar a função muscular, reduzir o edema. Tudo isso tem uma certa evidência científica, porém, não é só isso. O ensino da terapia manual por muitos anos, independente a técnica que você use, foi sempre muito baseado em biomecânica. Quem nunca viu esse slide? Eu coloco de propósito, é um livro mais utilizado em cinesioterapia nas faculdades do Brasil e do exterior também, que é o livro da Karen Kistner. Está lá, modelo biomecânico. Quando você faz uma técnica de terapia manual, você tem um efeito articular específico. Você promove deslizamento intraarticular. Tem efeitos osteocinemáticos. Tem efeitos artrocinemáticos. Isso tudo é ensinado nas faculdades e não deve ser deixado de lado. Porém, é só isso? Terapia manual é só isso? É só efeito mecânico? Nós temos agora, o ruim de apresentar a palestra depois de pessoas fabulosas é que às vezes repete slide, né, Francisco? Desculpa, vou trazer aqui o mesmo slide, vou me tornar repetitivo, mas Bialowski, um grupo de fisioterapeutas, publicou um artigo em 2009, fazendo uma revisão dos efeitos da terapia manual. E essa revisão foi embasada nos efeitos tanto mecânicos quanto neurofisiológicos. O que eles chegaram à conclusão? Com base nas evidências que a gente tem, nos estudos que nós temos, desde estudos feitos em laboratório até estudos feitos clínicos,
A terapia manual provoca um efeito mecânico. E esse efeito mecânico tecidual é inespecífico. Quando alguém falar para vocês que a manipulação tem efeito apenas numa vértebra, ou a mobilização, não é uma informação baseada em evidência científica. Na verdade, um efeito é inespecífico, e esse efeito inespecífico, ele leva uma cascata de eventos neurofisiológicos. E esses eventos neurofisiológicos são locais, periféricos, são centrais, também medulares, e eles promovem efeitos na circuitaria relacionada à dor. Então é um efeito mecânico específico, porém esse efeito mecânico leva uma cascata de efeitos neurofisiológicos. Esse efeito específico, ele difunde nas regiões em que você está aplicando a técnica, e muitas vezes você tem efeito à distância também. Nós temos que levar também em consideração os efeitos contextuais da terapia manual. Quais são os efeitos contextuais? Quando você recebe um tratamento, seja qual ele for, você vai ter um efeito da técnica específica, mas existe uma expectativa do paciente. E essa expectativa do paciente, ela é muitas vezes confundida, ou chamada de maneira genérica, de efeito placebo. Mas, na verdade, o efeito placebo é uma série de efeitos que envolvem a expectativa do paciente, o ambiente em que está sendo introduzida a terapia, o jalequinho branco influencia no tratamento, por bem ou por mal. Para crianças, talvez seja uma coisa maléfica. Agora, para um idoso que aprendeu a vida inteira que quando ele tivesse uma doença, ele teria que procurar um profissional que usa um jaleco, que tem um estetoscópio, ele se sente bem. E a partir do momento que você se sente bem, existem efeitos neurofisiológicos bem conhecidos, que a gente chama de efeito placebo. Então, os efeitos contextuais também acontecem na terapia manual. E dentro desse modelo, do Bialowski e de colaboradores, em 2017 eles acrescentaram isso. Esse modelo envolve, então, uma inter-relação entre o terapeuta, o paciente e o ambiente que ele vive, ou que ele está recebendo a terapia. E a partir disso se cria um efeito mecânico, que é o efeito produzido pela terapia manual, que vai levar aos efeitos subsequentes. Por fim, o que a gente espera é que o paciente tenha um alívio da dor. Isso ocorre, mas não é uma coisa tão específica do que nós achávamos anteriormente. Então, qual o efeito que a terapia manual tem na experiência dolorosa do paciente? Será que é só efeito placebo? Será que além do efeito placebo, que toda terapia tem algum efeito específico? Será que é benéfico utilizar a terapia manual em pacientes com dor crônica, ou dor cervical, dor lombar? O que se sabe é que os efeitos eles são vários, desde efeito em citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias. Então existe evidência disso. A evidência não é da melhor qualidade, mas já existe. Existe efeito específico em circuitaria da dor. Existem efeitos mecânicos. Existem efeitos na experiência dolorosa do paciente, ou seja, efeitos contextuais. E tudo isso junto, somado, é que leva à eficácia da terapia manual. E a pergunta, quando nós fazemos uma pergunta sobre eficácia, nós temos que procurar revisões sistemáticas, de preferência com meta-análise. E de preferência procurem da Cochrane, porque é a meca das revisões sistemáticas. E o que ela mostra? No caso da dor cervical, que manipulação e mobilização cervical tem eficácia na dor cervical, sim. Principalmente quando você compara manipulações cervicais com pacientes que recebem medicações. A manipulação cervical é superior a medicações para cefaleia cervicogênica, por exemplo. Nós sabemos que existe uma eficácia da manipulação torácica na dor cervical. E, claro, sempre sugere nas revisões temáticas que a qualidade dos estudos melhore. Mas, de maneira geral, tanto manipulação quanto mobilização tem efeito na dor cervical. Esse efeito é benéfico. Esse efeito ocorre na dor, na incapacidade, na qualidade de vida e uma série de outros desfechos que são avaliados nesses estudos. E a educação em dor? Então, existe um grupo de pessoas, de profissionais, que sugere que terapia manual e educação em dor devem ser combinadas para uma melhor eficácia. Claro. Agora, a educação por si só, ela também produz efeitos. E esses efeitos têm se mostrado relevantes. Então, existem revisões temáticas, como essa que eu estou apresentando para vocês agora, que mostra isso.
Porém, outra revisão sistemática, que é essa revisão sistemática da óptima colaboração, é a Task Force on Neck Pain. O que eles chegaram à conclusão? Tudo bem, tem efeito, mas de maneira estruturada, isoladamente, ela não tem tanto efeito assim. A educação por si só, de maneira isolada, não tem tanto efeito quanto as pessoas acreditam. Principalmente, nesse caso que eu estou falando para vocês, na dor cervical. Então, tem se sugerido, o grupo do John Needs, do Adrian Lu, do Point Endura, o que eles têm sugerido? Que você associe o tratamento, sim, de educação com dor e terapia manual, com o objetivo de promover uma exposição gradual. O que é uma exposição gradual? É uma dessensibilização gradativa através da terapia manual, mudando, redirecionando os processos cognitivos do paciente através da educação. E parece, sim, que revisões sistemáticas mostram isso, como essa aqui que eu estou apresentando, que combinar tratamentos, ou seja, pacotes de tratamento multimodal, são superiores a tratamentos isolados. Então, olha, tudo indica que você não tem que deixar de colocar a mão no paciente. Você associar tratamentos é melhor do que fazer tratamentos isolados. E aí, por fim, nós temos aqui o Journal of Manual Manipulative Therapy, um artigo de opinião dos editores da revista falando o seguinte: fisioterapeutas, a terapia manual não deixou de ser fashion. Ou seja, continue utilizando a terapia manual, associado com a educação, associado com o exercício, porque aí nós vamos atacar o problema em diversas frentes, e tendo uma eficácia melhor do que simplesmente isolar o paciente e apenas oferecer uma terapia para ele. Porque o paciente ele tem uma condição multifatorial, e não necessariamente a gente consegue mensurar isso de maneira adequada. Então, associar o tratamento de terapia manual ortopédica com educação em dor e exercícios parece ser muito mais efetivo, e os fisioterapeutas devem continuar a utilizar isso no dia a dia. Nós estamos com essa visão, desenvolvemos um estudo clínico randomizado controlado, que é a minha tese de doutorado, do efeito da manipulação vertebral em pacientes com dor cervical. Nós já temos resultados. O resultado mostra que associar a terapia é benéfico, é superior a uma condição de simulação de sham de terapia manual. Então parece sim que nós devemos associar os tratamentos e não simplesmente ficar naquela briga entre hands-on e hands-off, ou seja, botar a mão no paciente. Você tem que selecionar a importância dessa terapia de acordo com o quadro do teu paciente. Para alguns pacientes você vai utilizar mais terapia manual, de maneira de exposição gradual. Para alguns pacientes você vai usar mais educação, talvez para alguns apenas exercício. Mas quem tem que definir isso é o fisioterapeuta com base na sua avaliação. Gostaria de agradecer, então, a Abrafito, a FURB, que é a universidade onde eu ministro trabalho, que eu ministro as aulas, a UFSC e o laboratório que eu faço a minha pesquisa de doutorado, e especialmente o CREFITO 4 pela acolhida, né, pela receptividade, pela oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado.